Bom dia, boa tarde e boa noite a todos e todas. Saudações cordiais alfa-sirianas. Eu sou Rui Mendes e em nome da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha e do Grupo de Sábios, aqui estou para oferecer mais uma videopalestra gratuita a todas as pessoas que compõem a nossa nobre audiência. E para tanto o tema que vamos tratar no nosso maravilhoso encontro de hoje é justamente baixa resistência à frustração, pena de si mesmo e sabotagem. Essas são patologias bastante comuns no que tange a personalidade, o comportamento, a mente, seja do jovem, seja das pessoas maduras ou mais velhas, seja no Brasil, em Portugal, na Espanha ou no planeta Terra inteiro. Certamente coisas aconteceram ou acontecem em nossas vidas que faz com que nós nos sintamos frustrados. E para não sentir-se frustrado, por vezes criamos crenças, ilusões, mecanismos, comportamentos, paranoias, na intenção de fazer com que aquelas frustrações que já aconteceram ou novas frustrações que poderiam acontecer não aconteçam. E isso faz com que a pessoa viva dentro de um constante estado de looping existencial, aonde ela própria cria eventos que fazem com que essa frustração se perpetue e se reforce. Então, a baixa resistência à frustração é justamente os mecanismos que as pessoas têm de defesa para com isso que representam as frustrações. Mas o que são as frustrações? As frustrações são respostas emocionais, tanto de resistência como de oposição a determinados eventos da nossa vida, que faz com que a pessoa se aprisione dentro de frequências energéticas de baixa vibração, como, por exemplo, a ira, a decepção, a impotência, o desânimo, o que vai fazendo com que a pessoa viva em constante estado de reclamação e também de vitimismo, de maneira que a pessoa começa a alimentar todas essas realidades que acontecem na vida dela e que são motivos de frustração para ela, né? Então, quando eu tenho ações e os resultados das minhas ações são abaixo daquilo que eu esperava, ou por vezes até o contrário daquilo que eu tinha intenção, eu configuro a frustração na minha vida. E, consequentemente, se eu coleciono muitas frustrações, eu vou me tornar uma pessoa com baixa resistência à frustração. Pessoas com baixa resistência à frustração são pessoas que vivem fazendo coisas com a crença de que essas coisas impedirão elas de frustrar-se, né? O que talvez seja um tanto inútil, porque você não pode controlar o que vai acontecer com você ao dobrar uma esquina, se isso não depende de você. Então, alguns exemplos para que as pessoas se situem, né, no que tange a frustração. Por exemplo, estudar para um exame, para uma prova, seja na escola, seja na faculdade, seja na autoescola, né? Aí você estuda, treina, decora, passa a noite em claro e não consegue tirar a nota que você precisava, seja para aprovar no exame, seja para tirar a carteira de motorista. Então isso certamente é algo que vai causar frustração. Chegar atrasado em seus compromissos e ter que dar desculpas também é uma forma de gerar frustração, não apenas para mim, mas também para quem está me esperando, para quem tinha uma determinada expectativa a respeito de mim, da minha pontualidade, do quanto é possível contar comigo, né? Então, estudar e ser desaprovado, atrasar compromissos, ficar sem dinheiro e não ter perspectivas, né? Seja de trabalho, seja de renda, seja de emprego, para que essa ausência possa ser preenchida. Ser roubado ou enganado é algo bastante desagradável, principalmente se você mora em uma grande cidade cheia de crime, cheia de violência, e isso acontece com você, como acontece com tanta gente numa grande cidade. Comigo já aconteceu em várias grandes cidades onde eu estive nesse planeta, principalmente em São Paulo, onde eu nasci, né? Ser traído,
trair, né? Porque nós vivemos em uma dualidade. Então, do mesmo jeito que a pessoa que é traída sofre a frustração, a pessoa que trai também sofre por ser canalha, por ser incapaz de ser fiel, por não ter lealdade, entre outras coisas, né? Entre milhões de outras coisas que geram frustração, né? Na minha vida, eu colecionei muitas frustrações, principalmente na minha juventude, né? Como, por exemplo, viver de favor na casa dos outros durante um período em que você não pode pagar aluguel, receber ajuda de terceiros ao invés de trabalhar e receber do seu trabalho, isso gera bastante frustração também. Depender de caridade, né? Contar com a sorte, achar que Deus trabalha para você e tem que operar as coisas na sua vida ao invés de você trabalhar e fazer elas acontecerem, né? Ser sustentado pelos próprios filhos, ser sustentado pelos próprios pais, tudo isso é raiz de frustração, o que consequentemente vai fazer com que a pessoa, se ela se sente muito traumatizada, passe a viver em um estado de baixa resistência à frustração. E quando a pessoa vive em um estado de baixa resistência à frustração, ela não faz nada. Ela tem medo de tudo, ela não inicia nada, ela não começa nada. Acredito que boa parte das pessoas que conformam a nossa audiência aqui no nosso canal no YouTube seja assim, né? Estão sempre na iminência de fazer uma terapia, na iminência de fazer uma aula de yoga, assistem, né, as nossas lives, assistem as nossas videopalestras, mas sempre vão procrastinando porque é caro, porque não é caro, porque ele podia me dar grátis, eu vou tentar ficar amigo dele, etc e tal, né? Então é muito importante que as pessoas tenham claro quais são as raízes, né, das suas frustrações, justamente para que elas possam começar a tratar-se, a curar-se, a compreender-se. Então, uma vez que eu vivo em constante estado de frustração e, como mecanismo de defesa, passo a viver em estado de baixa resistência à frustração, então a pessoa já não vive, ela apenas faz aquelas coisas que ela acredita que não irão gerar frustração na vida dela, né? Então é viver na defensiva, né? Quem não arrisca não petisca. Né? Às vezes você ganha, às vezes você perde, mas a pessoa ficou traumatizada ao perder, então ela abre mão de ganhar, né? E já não joga, já não aposta, já não faz parte, só fica como espectador, né? Isso é bastante comum. E claro, isso funciona na frequência da covardia, o que vai gerar ódio, o que vai gerar raiva, o que vai gerar uma série de ressacas. Então, quando eu fico muito tempo nessas frequências, né, da baixa resistência à frustração, da decepção, do medo, né, do desânimo, da resistência, da oposição, né, lembrem-se, como eu digo sempre, aquilo que você aceita te transforma, aquilo que você resiste te submete. Então, as pessoas frustradas também poderiam ser consideradas pessoas submetidas. Pessoas que não têm a capacidade de transformar a própria realidade e têm que aceitar tudo do jeito que ela acredita que é e que disseram para ela que é assim. Então, quando eu passo muito tempo baixo esse estado de vibração que é a frustração, eu desenvolvo uma outra patologia que é justamente a pena de si mesmo, né? E a gente conhece muita gente, seja na vida pessoal, seja na mídia, seja onde for, que vivem em constante estado de pena de si mesmo. O que é viver em constante estado de pena de si mesmo? É justamente viver em um constante estado de vergonha, né? Que não deixa de ser também a timidez, que é uma forma de psicopatia às avessas. Então, quando eu vivo constantemente em estado de vergonha, eu começo a achar que tudo que é dos outros é melhor e que eu sou injustiçado. E isso faz com que eu viva em um constante estado de comparações, né? Porque fulano tem uma casa com quintal e jardim e eu não tenho. Porque fulano mora sozinho e eu tenho que compartilhar casa porque eu não tenho dinheiro para pagar uma casa só para mim, né? Fulana tem a pele cor branca e a minha é preta. Cabelo liso, o outro tem cabelo crespo. Então a pessoa que tem pena de si mesma, ela nunca aceita, ela nunca agradece, ela nunca assimila aquilo que a vida presenteia a ela, aquilo que ela conquista. Então passa a viver em estado de comparação constante, passa a acreditar sempre que necessita pedir ajuda e também passa a acreditar que os outros têm a obrigação de ajudar ela, pois ela não teve a mesma sorte do que os outros, né? E aí também vive em constante estado de reclamação, né? Reclamações e protestos, cobranças. E acima de tudo,
A pessoa que tem pena de si mesmo, ela vive em constante estado de delírio e também de conclusões fantasiosas. Isso é algo muito interessante. O que faz com que ela tenha como resultado e consequência, né, graças à frustração e graças à pena de si mesmo, essa pessoa passa a viver em um profundo estado de preguiça. Né? E não é uma preguiça boa, não é uma preguiça gostosa, dessa preguiça que a gente tem no domingo, porque não precisa fazer nada, não tem que trabalhar. Né? É uma preguiça tóxica, é uma preguiça destrutiva, né? Aquela preguiça que faz a pessoa deixar de ter vaidade, deixar de se cuidar, deixar de tomar banho, né? Deixar de trabalhar, deixar de pagar conta. Né? Então, o processo da pena de si mesmo, ela tem como principal sintoma a preguiça para com tudo aquilo que, em teoria, é obrigatório. Né? E eu não estou falando das fraldinhas faciais, tá? Muito fácil, né, cumprir com essa obrigação. Mas, enfim, além da preguiça, a pena de si mesmo faz com que a pessoa banalize a capacidade que ela tem de contar mentiras e, por vezes, passe a colecionar mentiras, causos, justificativas, historinhas, desculpas, né? E é curioso, porque a pessoa ela acredita tanto que ela é vítima, quando ela tem pena de si mesma, que ela acaba valorizando muito cada detalhe do que acontece de ruim para ela, e ela quer entreter as pessoas com isso, né? Ao invés de resolver, seja isso, seja o que ela tem para resolver com as pessoas, né? E aí a pessoa começa a gerar atraso, seja para si mesma, seja para os próprios compromissos que ela tem com outras pessoas. Né? Começa a atrasar as soluções para os problemas e engrandecer, enaltecer, idolatrar os problemas, né? Ao invés de correr atrás da solução ou das soluções. E é curioso, porque essas pessoas normalmente elas não sabem que estão padecendo de tudo isso, né? Elas não sabem que elas têm pena de si mesmo, baixa resistência à frustração, e graças a isso elas criaram toda uma realidade onde elas não entendem o porquê as coisas são como são para elas. Justamente por quê? Porque elas são muito educadas, elas são muito calmas, elas são muito gratas, elas fazem muitos elogios, mas elas não podem, né, cumprir com os compromissos, elas não podem ter uma vida normal. Se elas têm que fazer yoga, dói a perna, porque eu não tenho elasticidade, porque eu não consigo, porque isso não é para mim. Né? Mas também não trepa e não sai de cima, como dizia minha mãe. Né? Então é uma coisa muito negativa ter pena de si mesmo. E é preciso, e todos temos, e principalmente durante a juventude, quando a gente vê, né? Se você é jovem e é pobre e vê a televisão e vê os seus amigos, né? Todo mundo tem um poder aquisitivo melhor porque os pais amam mais, etc e tal. Tudo isso é a heliografia existencial do Brasil, principalmente, né, da cidade de São Paulo. Mas é muito importante que nós tenhamos claro isso. As pessoas que têm penas de si mesmas, elas começam a atrasar as soluções para os problemas delas e para os problemas que elas criam, e não tomam conta disso justamente porque a tendência é sempre relativizar as coisas, né? Olhar sempre o lado bom, quando às vezes esse lado bom nem existe, ela está forçando a barra, né, para não lidar com o fato de que ela é preguiçosa, de que ela se recusa, né, a ter frustração, a passar por cima, a dar a volta por cima, etc. e tal. E aí, da mesma maneira que uma pessoa que passa muito tempo com baixa resistência à frustração desenvolve a pena de si mesmo, a pessoa que passa muito tempo com pena de si mesmo, vivendo em constante estado de vergonha ou timidez, ou passividade, né, é aí que chega o momento em que essa pessoa começa a praticar a sabotagem. E a sabotagem existem dois tipos, né? Existe a autossabotagem, que é aquela que nós fazemos com nós mesmos, e também a sabotagem para com terceiros, né? Então, o que é a sabotagem? É um substantivo feminino que designa justamente a ação ou o efeito com o fim de gerar prejuízos, ou danos, impedimentos, atrasos, né? Tanto para consigo mesmo como para com as outras pessoas. Então a autossabotagem é justamente o ato de criar prejuízos a si mesmo para diferentes interesses, mas principalmente ganhar a pena de si mesmo. Então ganhar a pena dos outros. Então olha que interessante, primeiro eu tenho pena de mim mesmo, aí eu começo a sabotar a mim mesmo para que os outros também tenham pena de mim. Então é como se a pessoa fosse um buraco negro, né, que quer sugar tudo que está em volta dela. É algo muito interessante.
Então primeiro eu sinto pena de si mesmo, depois eu começo a praticar sabotagem para comigo mesmo, uma vez que eu já sinto pena comigo mesmo, porque eu não estou satisfeito com a pena que eu sinto de mim mesmo. Eu também quero que os outros sintam pena de mim. É curioso que, né, pensando aqui agora, isso está muito presente nesse tema da linguagem de gênero. Né? Não podemos melindrar, não podemos ofender, não podemos desconcertar uma pessoa, né, que tem um corpo masculino, mas se sente mulher e vice-versa. Né? Então, ou seja, é tanta pena de si mesmo que eu vou sabotar a língua portuguesa. Né? E ai de quem não entrar na minha. É mais ou menos assim que a coisa está acontecendo. Então, né, autossabotagem e sabotagem. Autossabotagem, criar prejuízos para si mesmo, justamente porque dessa forma, além de eu ter pena de mim mesmo, os outros também terão pena de mim. Olha que coisa interessante. Então, primeiro a pessoa se autossabota para ter a pena de terceiros. E depois, seja de uma forma inconsciente, seja de uma forma consciente, a pessoa começa a sabotar o que é dos outros, né? Seja com críticas e opiniões, que por vezes não têm relação com a verdade, seja através do ato de pechinchar, de barganhar, de parcelar, de querer descontos, de querer grátis, de ficar pedindo ajuda, de jamais fazer nada para sair desse quadro, né? Seja de pena de si mesmo, seja de autossabotagem. E aí, consequentemente, porque quem faz autossabotagem, uma hora ou outra vai escorregar na sabotagem para com o outro. Porque é impossível, é que nem, né, quem toma duas, toma três. É mais ou menos assim. E nessa, né, nesse processo da autossabotagem e da sabotagem para com o próximo, a pessoa vive em constante estado de crenças e padrões de comportamento repetitivo e limitante, que é o que nós chamamos de looping existencial em anemosia quântica. Então a pessoa está sempre esperando ajuda. E é curioso, porque essas pessoas, elas também sempre estão ajudando muita gente, elas também, né? Então ela não trepa e não sai de cima, elas estão sempre em cima do muro. Né? Elas querem ser terapeuta e paciente, delegado e juiz, procurador e réu. Né? Então é uma loucura, é uma patologia, né? Que a maioria das pessoas sofre. E talvez por isso a pobreza se prolifere no nosso planeta da forma como acontece, principalmente no terceiro mundo. Então, a pessoa começa a pechinchar, barganhar, parcelar, pedir ajuda, esperar ajuda, né? E, consequentemente, sabotar as outras pessoas, seja de uma forma consciente, seja de uma forma inconsciente. Outro fator também muito comum nas pessoas que praticam autossabotagem e sabotagem é a projeção dos próprios valores, principalmente negativos, em pessoas que ele admira, tem acesso, e uma vez que ela tem esse acesso, ela não consegue perder a oportunidade, né, de criticar, de constranger, como acontece muitas vezes. E isso faz com que, além de projetar os próprios valores em terceiros, a pessoa viva em um constante estado de negacionismo, né? Seja para com os próprios erros, seja para com os próprios defeitos, as próprias frustrações, para com a pena de si mesmo. E isso faz com que a pessoa viva em um constante estado também de alta traição, né? Porque a pessoa ela atrai a si mesma, impedindo a si mesma de ser feliz, de ser plena, de ser honesta, e não satisfeita também começa a atrair as outras pessoas que porventura tenham a intenção ou a necessidade de confiar nela, né? E aí as coisas se complicam justamente porque o fato de a pessoa viver em estado de alta traição, seja para consigo mesmo, seja para com terceiros, faz com que a pessoa, mesmo que seja em segredo, se sinta constantemente diminuída. E quem são as pessoas que se sentem constantemente diminuídas? São justamente essas pessoas que querem provar por A mais B que estão certas, que são mais felizes, que são mais melhores, que são mais isso, que são mais aquilo. Né? E a pessoa que se sente constantemente diminuída, ela encontra um sentido enorme em diminuir as outras pessoas, né? Que nem aquele funcionário de supermercado que tá puto da vida porque ele tem que usar as fraldinhas faciais e muito bem colocadas, com o nariz muito bem coberto, né? E ele não tá gostando nem um pouco dessa situação, mas quando ele vê um cliente desse supermercado, né, com a fraldinha facial abaixada no queixo ou sem ela porventura, ele não pestaneja e não pensa duas vezes em corrigir e pedir para aquele sujeito coloque as fraldinhas faciais de maneira perfeita e correta, né? Então esse é um ótimo exemplo
do como a pessoa que se sente diminuída acaba cedo ou tarde tendo que diminuir as outras para poder ter autoestima, né? E isso faz com que a pessoa banalize coisas como a necessidade de vingar-se, a própria necessidade de autodestruir-se, e na incapacidade de autodestruir-se, ela tenta destruir o que é do outro, seja a profissão, seja a herança, seja a biografia, seja o profissionalismo, né? Então, dessa forma, ou seja, as pessoas com baixa resistência à frustração, pena de si mesmo e sabotagem, seja autossabotagem, seja sabotagem para com os outros, são justamente essas pessoas inquisidoras, lacradoras, que têm a profunda necessidade, né, de vingar-se, castigar, punir, né, e sentenciar, de preferência sem direito ao julgamento justo. É dessa forma que as pessoas que sofrem dessas patologias, que são a baixa resistência à frustração, a pena de si mesmo e a sabotagem, atuam. Bom, acredito que seja isso, gente bonita, gente fina, gente bacana, gente elegante. Espero que tenham gostado da nossa vídeo palestra sobre baixa resistência à frustração, pena de si mesmo e sabotagem. E lembrem-se que estamos em pleno mês de agosto terapêutico, realizando o nosso primeiro grande festival de leituras energéticas e também realizando lives, transmissões ao vivo, o Clube da Madrugada, na madrugada do sábado para o domingo, a 1h da manhã no Brasil, 5h da manhã em Portugal, 6h da manhã aqui na Espanha. Estão todos convidados, conto com a presença de todos e agradeço a todos que possibilitam os trabalhos do Rui Mendes, do blog Médico Animósico e da Anemosia Quântica no planeta Terra. Então é isso, me despeço de todos vocês, mas seguiremos em contato e trabalhando. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Saudações cordiais.